Fala, galera, boa noite mais uma vez. E aí, como é que vocês estão? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Todo mundo no slide? Valdir, de pirona, tá? De pirona e água. Cabeça doendo é complicado. Então, galera, o assunto de hoje é um assunto muito bom. É um dos assuntos que eu mais gosto na história, né? Eu gosto muito desse assunto sobre a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, o pós também. Gosto bastante. Vocês vão. É muito simples de entender essa matéria, muito fácil. E vocês vão ver como é que caem nas provas. Hoje eu trouxe questões além do Enem, eu trouxe de outros vestibulares, para a gente conseguir pegar certinho como é que cobra e fixar bem os conceitos, né, na mente. E é um tema bem recorrente nessa prova do Enem. Pelo menos uma questãozinha, seja de durante a guerra ou o que causou a guerra, e ou a consequência, né, que é muito importante que o Enem gosta de cobrar as consequências do conflito, né? Então, vamos começando. Então, para a gente entender onde nós estamos, aqui a linha do tempo eu trouxe para vocês. A Primeira Guerra Mundial acontece aqui entre 1914 e 1918, no mesmo tempo que ocorre a Revolução Russa, que foi em 1917. E no período antes, nós temos o imperialismo e um pouco depois o Tratado de Versalhes. A gente vai destrinchar um pouco isso aí para a gente entender bem essa matéria. Mas alguém gosta de guerras, de estudar, ver filmes? Eu me amarro, eu gosto muito. Primeiro, galera, a gente tem que entender as causas, né, do que... Não, o Valdir falou que gosta, que é bacana. Primeiro, para a gente entender o que é o conflito, o que é o que ocorreu, o que levou a essa guerra, né, a famosa Grande Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, era conhecida como uma Grande Guerra, a maior das guerras. Realmente, André, a gente acha mais coisas, filmes e tal, e coisas sobre a Segunda Guerra, né? Ela foi mais famosa. Eu gosto bastante dela também. E ela também tem mais acontecimentos, né? Que dá para trabalhar, por isso o pessoal gosta muito de explorar ela. A Primeira Guerra Mundial é mais curta, não tem muita coisa. Vocês vão ver que é bem rapidinho para entender tudo. As causas que eclodiu esse conflito, primeiro é o imperialismo. O que é o imperialismo? É as disputas entre as grandes nações brigando por territórios e mercados, principalmente nessa época na África e na Ásia, no final do século XIX, início do século XX ali. Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, todo mundo disputava algum território ali, alguma colônia, né, para poder explorar, e esse é o famoso imperialismo, né? Trouxe até uma imagem para vocês entenderem aqui. É praticamente a Europa querendo dividir o mundo para ela, e cada um queria o maior pedaço. E essa foi uma das causas, né, esse conflito. Além do sentimento de nacionalismo, que começou no final do século XIX a surgir nos países europeus, onde todo mundo tinha esse dever de querer sempre defender a sua nação, o seu país. Como já mencionei aqui também, as rivalidades europeias, um exemplo lá entre a França e a Alemanha, que disputavam o território do norte da França, que era conhecido como Alsácia-Lorena, era uma região rica em carvão, né, que tinha várias disputas ali, fica bem na divisa entre a Alemanha e França, e tinha vários pequenos conflitos entre eles. A questão balcânica, o que era a questão balcânica? Essa região é uma região no sudeste, desculpa, no sudeste da Europa, que liga a Europa à Ásia. É um ponto estratégico, né, para mercado, para navegação e tudo mais, mercado estrangeiro, importação, exportação. E tinha um conflito entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro, nessa região balcânica, né, que, inclusive, vai ser onde ocorre o estopim da guerra.
o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro, e quando ele vai fazer uma visita na região balcânica, ele é assassinado. E isso foi o estopim, né? Foi a partir daí que a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro desculpa, foi o contrário, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Rússia e assim começou o conflito. Alguma dúvida aqui nas causas, galera? Do que para acontecer, para a gente entrar na Primeira Guerra? Boa, vou seguir aqui então. Qualquer dúvida, podem falar aí, interromper. A Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra de fases, né? Primeiro teve a primeira fase, que foi conhecida como Guerra do Movimento. Foi onde ocorreu a formação das alianças, onde nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente, que era Rússia, França e Reino Unido. Essa Guerra do Movimento foi mais para ganhar território, começar a se aliar, cada país com qual lado que ia se direcionar, durou alguns meses, mas não teve nada demais, não. Foi só para ir abrindo espaço, ocupando locais e se agrupando esses países que estavam juntos. A segunda fase, é a fase famosa, a famosa Guerra das Trincheiras, eu trouxe imagem para vocês, era basicamente que eles eram uma tática de cavar vários buracos no solo, bem fundos, né? Uma pessoa consegue esconder facilmente aí, e eles atacavam por aí. Nessa guerra, na fase de trincheiras também, já tinha novas armas, como metralhadora, tanques, canhões. Então, começou uma fase mais violenta e armada. E, galera, a gente não tem muita noção, mas para avançar, sei lá, 500 metros, demorava meses para um batalhão conseguir avançar 500 metros. Eram passos minuciosos e batalhas que não acabavam. A gente, às vezes, não tem muita dessa noção, mas para andar um pouquinho ali, demandava semanas e meses. Foi tudo bem lento, né? Imagina ter que cavar isso tudo para poder ir passando nesses buracos. O ano de 1917 foi um ano que marcou bastante a Primeira Guerra Mundial, porque, como eu comentei no primeiro slide, começou a Revolução Russa, e com isso, a Rússia saiu do conflito. E até então, os Estados Unidos, que estava neutro na parada, resolveu entrar, porque estava com medo que a Alemanha ganhasse e ela perdesse a questão da venda e do mercado dos Estados Unidos. Aí o negócio começou a ficar diferente para o lado da Alemanha, né? Depois que os Estados Unidos entrou com muito dinheiro que eles tinham, e com isso teve outra coisa, a não ser a vitória da Tríplice Aliança, que o povo alemão estava cansado. Depois que os Estados Unidos entrou, toda batalha a Alemanha perdia, várias batalhas. E pressionado com o povo alemão, o imperador alemão acabou declarando saída da guerra, e com isso teve a vitória da Tríplice Aliança. O Brasil na guerra. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, teve um papel bem discreto. Na Segunda Guerra, teve um papel maior, né? Enviando soldados para combater na Itália e tudo mais. Mas, na Primeira Guerra Mundial, foi bem discreto, né? Entrou em 1917, depois que um navio de café do Brasil, um navio mercante, foi atingido por tropas alemãs. A Alemanha derrubou um navio brasileiro, e com isso o Brasil se inclinou a favor dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Rússia, e enviando equipes médicas, armamentos, equipamentos de soldados, além de produtos agrícolas, né, que mandava café, borracha,
tudo para ajudar a Tríplice Entente, né? Nesse caso, eles se alinharam, o Brasil se alinhou à Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, depois desse bombardeio ao seu navio. O Brasil foi o único país sul-americano a ter uma posição, mesmo que mínima, na Primeira Guerra Mundial. Os outros países ficaram neutros, nem falaram, nem fizeram nada. Uma coisa importante para a gente que vai fazer prova, vestibular e tudo mais, é entender as consequências do fato histórico na organização mundial. Isso é o que as provas gostam de cobrar. As consequências, nós temos 20 milhões de mortes. Em questão de números, é menor que a Segunda Guerra Mundial, mas em questão de proporção, foi a guerra mais sangrenta de todas, né? Mais do que a Segunda Guerra Mundial, porque, se eu não me engano, eram 60, 70 milhões de combatentes e 20 milhões de mortes, ou seja, quase um terço das pessoas de mortes, né? Então, foi bem sangrenta, né? Foi a guerra que teve mais proporção de número de mortes. Além disso, das perdas, né, civis e militares, nós temos a crise, né, nos países derrotados, bastante crise, fome, desemprego, os países que saíram derrotados da Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes, em 1919, né, que o mais importante foi que transferiu toda a culpa da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. E tiveram vários castigos para a Alemanha, né? Pagar indenização, não pôde ter exército com mais de 10 mil homens, não podia ter exportação de armas. Isso é um dos fatores que vai culminando e vai gerando um ódio alemão que vai despontar na nossa Segunda Guerra Mundial. Além disso, também, como teve uma reorganização do mapa na Europa, porque a Alemanha, uma das coisas, a Alemanha também perdeu vários territórios depois da derrota. Então, foi surgindo várias nações, como Polônia, Finlândia também surgiu depois. Foram criando várias nações depois dessa Primeira Guerra Mundial, porque os territórios que pertenciam à Alemanha, logo depois foram redistribuídos. Galera, alguma dúvida, né, para a gente entender como a causa, o conflito em si, as consequências? Para a gente poder partir para as questões? De boa, alguma coisa, alguma dúvida? Show, então, vou partir para as questões. Galera, com isso aqui que a gente conversou, dá para... Culpa alemã é o quê mesmo? Oi? Culpa alemã é o quê? Então, é porque no Tratado de Versalhes, os países que assinaram esse tratado colocaram toda a culpa da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, como se ela fosse a culpada. Então, ela que teve que pagar todos os castigos, como indenização, reconstrução de locais que foram destruídos, além de não poder ter exército muito numeroso e não poder ter acesso à exportação de armas. Entendeu? Ah, tá. Muito obrigado. Nada, que isso. Essa culpa alemã foi transferiu essa culpa como se a Alemanha fosse a responsável pelo conflito em si. Então, vamos lá para as questões. E com isso aqui, galera, acho que a gente consegue responder praticamente todas as questões. Vamos lá, Enem 2014. No comando, o processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que, vamos ler o texto, 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Então, qual alternativa você acha que é a certa? Tendo esse texto, o comando que a gente conversou.
Alguém? O Valdir acho que é a B, o André acho que é a B, o Guilherme acho que é a B. Não sei, galera, vocês entenderam o assunto. Ah, você fez essa esses dias, isso. É a alternativa B. Mas, o André, agora você entendeu por que que é a B? É porque aqui, Sim, assim, né? Aqui fala do imperialismo, que é essa disputa entre os países europeus, tanto em relação a território quanto a mercado, principalmente na Ásia e na África. As outras alternativas também estão nada a ver, né? Então, aí, alternativa B. Pá, spoiler, ninguém viu. Enem 2009, essa é antiga. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: qual alternativa vocês marcariam? A Ana acho que é a B. Vamos ver. Guilherme acho que é a. Ana, aqui pergunta entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX. O enfraquecimento do Império Britânico foi no século XIX que começou até essa queda. E a corrida nuclear também foi um pouco depois da metade do século XX para lá, entendeu? Quando o homem foi à Lua, já na década de 60, a Guerra Fria, entendeu? A alternativa que mais casa aqui com a pergunta realmente é a letra A. A unificação, igual, vamos por alternativas. Letra E. A unificação da Alemanha, ela ocorreu já no final do século XX, né? Entre a Alemanha Oriental e Ocidental, não tem como ser. O terceiro mundismo também na letra D tira. A Revolução Cubana também não foi no início do século XX. Declínio britânico também não. Casa bem a alternativa A, né? Crise do colonialismo, que leva à Primeira Guerra Mundial, com a ascensão do nacionalismo, e o totalitarismo, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, em 1939. Consigo entender, Ana? Tudo certo, galera? Alguma dúvida? Show, show. É um tema bem tranquilo, né? Fica tranquilo, que eu também gosto do tema, então acho... Questão direta da PUC 2018. Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Letra A. O conflito pode ser considerado uma guerra civil europeia, uma vez que o conflito ocorreu apenas em território europeu. B. Foi a primeira guerra a utilizar modernas armas de destruição em massa, resultando no abandono de formas tradicionais de luta. C. Ideologicamente, foi um conflito marcado pela cisão entre países alinhados a um projeto conservador e aqueles que apoiavam o socialismo. D. A Primeira Guerra pode ser definida como um conflito imperialista, pois a maior parte das ações bélicas ocorreu em território colonial. Ou é a Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras europeias, abalou tradicionais estruturas políticas e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos. Qual alternativa vocês iriam?
fazendo um geralzão sobre a Primeira Guerra Mundial, hein? E aí, galera, alguma coisa? O Valdir está entre B e E. Guilherme marcaria a letra B. Mais alguém? Mais alguém? Mais um, pelo menos? B ou E? Calma aí. O André acho que é a letra E. Então, galera, a resposta é a letra E. Por que a B está errada? A segunda parte não foi abandonada as formas tradicionais de luta. Ainda tinha o corpo a corpo, aquelas formas antigas, né? Ainda, além de ter as armas, ainda tinha isso. Não teve o abandono completo das formas tradicionais de luta. E a letra E, que está completinha, faz um geralzão dela, redefiniu as fronteiras europeias, como a gente conversou, abalou tradicionais estruturas políticas e também os novos projetos ideológicos, como a questão da paz, da Tratado de Versalhes e tudo mais, foi estabelecido após a Primeira Guerra. Deixa eu ver quem falou. Guilherme. Guilherme, entendeu por que não é a B? Valdir? Show. Essa questão de tradicionais de luta é no combate mesmo, entendeu? É no combate. Em relação ao ataque, igual utilizava muita arma branca como faca e tudo mais, entendeu? Luta corporal. Beleza. Questão boa para a gente elucidar, se a gente entendeu tudo mesmo. À noite, é um texto, né, um livro, Primeira Guerra Mundial. À noite, arrastando-se pela cratera de projétil e enchendo-a, a lama observa, como um enorme polvo. Chega à vítima, deita-lhe a sua baba venenosa. Cega, aperta o círculo à volta dela, enterra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morrem da lama, como morrem de balas, mas é mais horrível. A lama é onde os homens se afundam e, o que é pior, onde afundam suas almas. A lama esconde os galões das divisas a apenas pobres bestas que sofrem. Vejam ali manchas vermelhas no mar de lama. Sangue de um homem ferido. O inferno não é fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. O inferno é a lama. Está descrevendo o quê? Essa é mole, né, galera? Guilherme e André, essa é muito, muito, muito fácil, né? Mostra bem o que era
o que a gente estava falando sobre a Guerra das Trincheiras, né? Aquela imagem que eu mostrei para vocês. Fica bem fácil, essa questão é bem fácil. Não, vai cair, tô sentindo que vai cair. Mas eu queria trazer ela para vocês para ver se vocês entenderam mesmo, porque a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida como a Guerra das Trincheiras, né? Tem um filme muito bom, chama 1917. Até ganhou Oscar 2 anos atrás, não sei. Muito bom, se vocês quiserem assistir, sobre a Primeira Guerra Mundial. Se passa nessas, dá para ver certinho as trincheiras, os combates, como é que era. 1917. Então é o ano marco, né, da guerra. E o filme se passa todo dentro da trincheira, muito, muito doido. PUC Campinas. Viu como é que é diferente os vestibulares? Tem que ser Enem? É tudo questão direta, não, ou você sabe ou você não sabe, não tem como nem usar texto básico. Por isso que eu acho que o Enem é um pouco mais tranquilo para a gente. Se a gente conseguir entender bem os conceitos, chegar no Enem vai ser mole para vocês. Vamos lá, então. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar o quê? A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. C. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de força entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquistas das colônias da África e da Ásia. D. O expansionismo da Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. O André marcaria a letra E. Mais alguém marcaria outra coisa? Alguém concorda com ele? Alguém discorda? Guilherme acha que a letra B. Mais alguém, galera? Pelo menos mais um para a gente discutir bem? Valdir, quer o tempinho para você ler, então? Beleza.
O Valdir acha que é a letra B, né? Isso aí. Muito bem. Letra B. Na letra, quem falou E foi o André, né? Que falou que a letra E. Foi. O André, o desequilíbrio, vamos ler a letra E. O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e da América do Norte. Essa não foi uma causa que levou à Primeira Guerra Mundial. O que levou foi aquilo, o imperialismo, o nacionalismo, a questão da rivalidade europeia. Peraí, galera, só um minuto. Fala, galera, desculpa, bateram na minha porta aqui, lugar errado, apartamento errado. Bateram na minha porta, que eu tô aqui no apartamento, aí confundiram o número. Desculpa aí, galera. Então, o André, opa, acho que até passei o que não era para passar, né? Me assustei, meu coração disparado aqui. O André, conseguiu entender por que é na letra E? Porque essa não é uma das causas? Show. A causa é aquela que a gente conversou nisso, né? Sempre pensar no imperialismo, no nacionalismo que foi surgindo, as questões de também dessa questão da rivalidade europeia, entendeu? Que a gente conversou. Agora, a Federal de Pelotas trouxe essa questão para a gente elucidar bem o Tratado de Versalhes, que é um assunto também que o Enem gosta de cobrar de vez em quando e tudo mais. Vamos nos atentar a essa leitura aqui dos artigos do tratado. O artigo 45 dizia assim: a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situado na bacia do rio Saé. Aquilo que a gente tinha conversado, aquela disputa territorial entre França e Alemanha, no norte da França, acabou que a Alemanha perdeu aquilo. O artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva ao objetivo de guerra. E o 232 dizia que a Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e seus bens. Aqui que a gente conversou, André, que o tratado, além da culpa alemã, ele também revelou várias coisas, impôs várias coisas à Alemanha, né? Dentre eles, ter que pagar tudo na indenização aos países que participaram, não poder fabricar mais armamento para a guerra, né? Nem carros, nem tanques. A gente vai ver na Segunda Guerra Mundial que eles não levaram muito em consideração, né? Que a Alemanha continuou fabricando, entendeu? Foi meio que uma vergonha, né, que a Alemanha passou em termos mundialmente, né? E tudo isso vai para a gente já entendendo como é que vai chegar na Segunda Guerra Mundial. Então, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países aliados. B. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas em 45, com o objetivo de preservar a paz mundial. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. E. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as suas políticas do país.
Show de bola, André e Guilherme. Dá para... Valdir também falou letra E. Fica fácil, né? Quando a gente entende o que é o Tratado de Versalhes e o que ele impôs, né? Aqui, se a gente... Ficou fácil a gente estar conversando, mas a prova só jogou o que é o Tratado de Versalhes. Você tinha que entender que o Tratado de Versalhes aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial, porque tem alternativas aqui que falam sobre a Segunda Guerra, que já dá para excluir de cara. Ó, na verdade, todas, né? Tirando a letra E. Encerrou a Segunda Guerra Mundial. Errado, a letra A. Extinguiu a Liga das Nações, a ONU só foi em 45, no fim da Segunda Guerra Mundial também. Não, a letra C fala de Primeira Guerra, mas a letra D também fala sobre Segunda Guerra. A C e a E, a C e a E fala sobre a Primeira Guerra Mundial, mas o Tratado de Versalhes, sem saber que também não culminou na Primeira Guerra Mundial, e sobra só a E de marcar. Mesmo você não sabendo, sabendo só que a data do Tratado de Versalhes já dá para excluir várias alternativas aí. Foi, galera? Tranquilo? Show, André. Valeu, Guilherme, pelo feedback aí. Eu trouxe para a gente, na verdade, essa questão eu fui montando para a gente só ver se a gente entendeu sobre o Brasil. Sobre a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. É correto afirmar o quê? Qual alternativa vocês acham que é a certa? Guilherme, vou te dar a chance de ler todas as alternativas, hein, de novo. Pode, acho que é a C. Mais alguém? André, acho que é a C. Vamos ler as alternativas. Letra A. O Brasil participou de batalhas navais decisivas que influenciaram diretamente o resultado da guerra? Não, né, galera? A gente conversou que foi uma participação bem discreta. B. Limitou-se ao fornecimento de suprimentos agrícolas aos países da Tríplice Aliança. Não foi para a Tríplice Aliança e também não foi só fornecimento de suprimentos agrícolas, né? A gente conversou que também teve questão de enfermeiros e médicos, algumas missões que ajudou com alguns soldados e tudo mais. E a letra C, o governo brasileiro participou em missões de patrulhamento, bem como enviou enfermeiras e médicos para ajudar a Tríplice Entente. E letra D, entrou ao lado da Alemanha e, em troca, esse país financiou a industrialização brasileira, né? Nada a ver. Letra C. Deu para entender direitinho, galera? Show. É um tema bem fácil, né? Não tem muito para onde correr. Vai cobrar causa, as causas várias questões de causas, o que causou, sempre focar naquilo ali. Imperialismo, rivalidade europeia, nacionalismo exacerbado, também a questão do pós. Durante a guerra, eles não costumam cobrar muito, não. Se cobrar é mais sobre a questão da trincheira e tudo mais, ou a consequência também sobre o Tratado de Versalhes, que ocorreu em 1919, que pôs duras penas à Alemanha, né? E tudo isso vai aumentando o sentimento ali para eclodir na Segunda Guerra Mundial. Galera, isso é tudo por hoje. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero que tenha sido de grande ajuda aí, que tenham entendido tudo certinho. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Querem falar alguma coisa?
Tá de boa? Galera, esse formato de aula, começando explicando ali um pouco, depois a gente discutindo as questões, fica bom, fica fácil de entender, de pegar, de assimilar? A gente pode continuar assim? Querem que troque, querem que faz outra coisa? Show, então, né? Porque eu acho que se eu chegar jogando um monte de questão aqui, vocês não vão saber nem em que ano e que planeta a gente está, né? E fica muito confuso, né? Galera, muito obrigado, então, tá? Boa noite para vocês.